Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de História do módulo 13, parte 2, onde hoje nós vamos dar continuidade, falando lá dos povos indígenas brasileiros, e nós vamos falar sobre os povos tupis, que teve grande notoriedade aí quando os portugueses chegaram no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Os povos tupis. Na época da chegada dos portugueses, existiam mais de 40 línguas tupis diferentes. Apesar de haver algumas semelhanças entre elas, não eram iguais. Uma das razões para essas diferenças é que os povos tupis se espalharam por grandes regiões do país. Os povos tupis que viviam no litoral foram aqueles com os quais os portugueses estabeleceram os primeiros contatos. Eles formavam sociedades diversas, como os tupinambás, os temiminó, os tupiniquins, os tabajara, além de muitos outros povos que falavam o guarani, uma das línguas tupis. Uma das características que tinham em comum é que eles se organizavam em aldeias com tamanhos variados. Algumas podiam ter centenas de membros, enquanto outras eram formadas por grupos menores. Aí logo na imagem a gente tem a representação de Cunhambebê, um importante líder tupinambá. Essa obra ela foi produzida pelo religioso francês André Telvet, que esteve na América no século XVI. Essa é uma gravura de 1584. Nessas aldeias, todos eram tratados de forma igualitária e não existia a ideia de donos de terras. Também não havia um único chefe que comandasse a aldeia inteira, mas diversos chefes, com poderes limitados e que tinham o papel de dar conselhos e orientar os demais membros da aldeia. Porém, eles não podiam impor suas regras ou obrigar a aldeia a fazer algo que seus membros não desejassem. Então, aí a gente tem, inclusive a representação de um lá em cima. Os colonizadores faziam uso das rivalidades, aliando-se a algumas tribos para derrotar outras, o que facilitava a sua dominação sobre o território. Então, aqui a gente tem uma gravura de Theodore de Bry, que foi feita em 1592. E aí, gente, mostra, porque as tribos elas guerreavam entre si por território, enfim. E os portugueses, já compreendendo isso, utilizavam aí essas guerras entre eles, para que eles conseguissem dominar cada vez mais o território brasileiro. Então, os índios lutavam entre si. Cultura tupi. As sociedades tupis praticavam a agricultura e a mandioca era um alimento muito importante para a sobrevivência do grupo. O trabalho era dividido entre todos. Os homens tinham a função de caçar, defender a aldeia e guerrear contra os inimigos. As mulheres produziam objetos de cerâmica, ferramentas e cuidavam do cultivo e da colheita de alimentos. As crenças religiosas dos povos tupis eram baseadas no culto de forças da natureza e na existência de diversas divindades e seres sobrenaturais. Existiam sacerdotes cuja função era se comunicar com as forças da natureza e promover o bem-estar da comunidade. Mitos e lendas eram muito importantes para as comunidades indígenas passados de geração em geração, dos mais velhos para os mais novos, para explicar diversas coisas, como o surgimento do mundo. Os idosos sempre foram muito respeitados pela sabedoria e pelo conhecimento acumulados, ao longo da vida. Então, aí em cima a gente tem a imagem de uma artesã da etnia Cajué, produzindo cerâmica na aldeia Alves de Barros, em Porto Murtim, Mato Grosso do Sul. E aqui a gente tem a imagem, mostrando aí a transmissão do conhecimento dos mais velhos para os mais novos. Outra característica da cultura tupi era a importância da guerra. Essa prática era considerada a atividade mais nobre entre os tupis, e os homens se dedicavam desde pequenos a se tornarem grandes guerreiros.
O objetivo da guerra não era conquistar terras ou riquezas, mas derrotar os inimigos e capturar prisioneiros. Estes eram sempre guerreiros mais fortes e corajosos, pertencentes aos povos inimigos. As guerras tupis ocorriam entre diferentes grupos tupis, entre povos tupis e entre outros povos indígenas e contra os europeus, após o início da colonização. Ainda hoje, existem muitas comunidades tupis no território brasileiro. A prática de guerra e de captura de prisioneiros foram abandonados, mas crenças, festas, tradições, a língua, a organização da aldeia, entre outras práticas, foram mantidas. Além das práticas do dia a dia, os indígenas organizam os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, um evento multiesportivo que reúne representantes indígenas de diversos países. Além de resgatar danças e atividades tradicionais, o evento integra comunidades, contribuindo para o fortalecimento de suas tradições. Na época em que os colonizadores chegaram ao Brasil, várias tribos indígenas eram inimigas umas das outras. Então, aqui mostra, né, a gravura do Theodore Debris, mostrando justamente isso, né? Eles aprisionando aí os guerreiros em guerra, os prisioneiros de guerra, que hoje em dia já não existe mais. Inclusive, eles fazem jogos mundiais das tribos indígenas, né, aos quais eles disputam entre si, né, amistosamente. Aqui nós temos índias, Cuicurus, do Alto do Xingu, em disputa de cabo de guerra nos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas, no ano de 2015. Aqui nós temos os competidores da etnia Maori, nativos da Nova Zelândia, na prova de cabo de guerra dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em Palmas, uma foto de 2015. Olha que legal, pessoal. Isso eu confesso que eu não sabia, né? Que vinham os participantes aí de outros lugares também, tá bom? E aí nós temos da etnia Maori. Só um minutinho. Então vamos lá, ó. Próxima página. Aí nós temos o dicionário tupi para a gente explorar. Maracanã, por exemplo, vem da palavra, né, que tem origem na língua tupi e que passou a fazer parte do português que falamos no Brasil, assim como ela. Muitas outras palavras que utilizamos são de origem tupi, como maracujá, jacaré, urubu, pipoca, mandioca e cupim. São alguns exemplos. Vamos montar um dicionário com as palavras tupis que influenciaram o português? Com a ajuda de seu professor, forme um grupo com seus colegas e, em seguida, selecione 5 palavras de origem tupi e registre o espaço a seguir. Depois de selecionar as palavras, pesquise em dicionários os significados atual desses termos e o que as palavras significam em tupi. Peça a ajuda de seu professor para encontrar informações no dicionário. Também é possível utilizar a internet durante a atividade. Pessoal, se vocês quiserem, eu posso ajudá-los, sim, a fazer, tá? Vocês me questionam na live, ou vocês podem já pesquisar na internet para colocar aqui, né? Então, a palavra e o significado dela. Vocês vão encontrar várias. Contudo, quem tiver dificuldade de encontrar, peça para mim na live que eu ajudo, tá bom? Mitos e lendas indígenas. Como vimos, muitas palavras da língua tupi foram incorporadas à nossa língua. Além disso, crenças, lendas e mitos tupis e de outras culturas indígenas integram nossas tradições e são parte do folclore brasileiro. A seguir, acompanhe a leitura da lenda indígena que explica a origem do Guaraná. O mito do Guaraná. O Guaraná era uma bebida muito apreciada pelos indígenas, que a consideram tão saudável e tão importante que eles a utilizavam diariamente como se fosse um elixir de longa vida. Para explicar a origem dessa bebida, tão gostosa e refrescante que temos hoje, os índios costumavam contar uma lenda muito bonita. Em uma aldeia dos índios Maués, havia um casal que possuía um único filho, alegre e saudável. Todos os habitantes da aldeia gostavam muito da criança e afirmavam que ele se transformaria em um grande chefe guerreiro.
Isso fez com que Jupari, o deus do mal, sentisse muita inveja do menino e resolveu matá-lo. Transformou-se em uma enorme serpente e, enquanto ele distraidamente colhia frutinhas da floresta, ela o atacou e matou a pobre criança. Seus pais, que nada desconfiavam, esperavam em vão pela volta do índiozinho. Esperaram muito, até que o sol foi embora. Veio a noite e a lua a brilhar no céu e a iluminar toda a floresta. Seus pais já estavam desesperados. Toda a tribo se reuniu para procurá-lo. Quando o encontraram morto na floresta, uma grande tristeza tomou conta de todos. Ninguém conseguia conter as lágrimas. Neste exato momento, uma grande tempestade desabou na floresta e um raio veio a cair bem perto do corpo do menino. Todos ficaram muito assustados. A mãe da criança pediu aos índios para enterrarem os olhos do menino, pois esta era a vontade de Tupã, já que nasceria no local onde fossem enterrados uma nova planta, que iria trazer muita alegria e felicidade a todos. Assim foi feito. Os índios plantaram os olhinhos da criança imediatamente, conforme o desejo de Tupã, o rei trovão. Alguns dias se passaram e cresceu no local uma plantinha que os índios ainda não conheciam. Era o guaranazeiro. É por isso que os frutos do guaraná são sementes negras, rodeadas por uma película branca muito semelhante à de um olho humano. Então aqui a gente tem a lenda do Guaraná, né? Não sei se todos conheciam. E temos uma interpretaçãozinha textual. Como a lenda indígena explica a origem do Guaraná? Ela explica que o Guaraná surgiu dos olhos enterrados de uma criança indígena que foi morta por Jupari. Essa lenda valoriza o cuidado da natureza e a preservação dos recursos naturais, como o guaranazeiro. Explique a razão disso. O guaranazeiro, ele preserva a memória da criança que foi morta. Por isso, cuidar dele e garantir sua preservação é uma forma de honrar a memória da criança e respeitar a vontade dos deuses. Aqui pergunta se vocês conhecem outra lenda indígena, um mito, né? E aqui nós temos, vou deixar também como lição de casa para vocês. Você já ouviu falar do boto cor-de-rosa e do curupira? Ambos são personagens de lendas indígenas. Faça uma pesquisa para conhecer as lendas indígenas brasileiras e desenhe aquela que você mais gostar. Então, vocês vão ter 2 lições de casa. A primeira é a listinha de palavras tupi lá, né, que a professora pediu para vocês, que vocês têm que colocar naquele espaço. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Nesse espaço aqui, vocês precisam colocar a palavra, né, e o significado dela na língua tupi, tá bom? E aqui embaixo vocês vão precisar desenhar um personagem de uma tribo indígena, de uma lenda ou um mito indígena que vocês mais gostam, tá bom? Bem legal a lição de casa hoje, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão!